O caso Damião realmente é muito relevante no direito brasileiro, porque consagra de imediato a efetividade das sentenças. E talvez até, doutora Renata, por ser um caso talvez de menos dramaticidade não é a palavra, mas que pudesse ensejar mais contradição, como é o caso da lei de anistia, tenha sido bom, porque ele, né, gerou de imediato o cumprimento pelo Estado brasileiro, criando-se um precedente que é bastante importante até hoje, não é? Muito importante esse seu depoimento. Chegamos ao nosso convidado, o professor Walter Claudius Rotenburg, de quem tenho o prazer de ser amigo, e nós que demos aula junto tantos anos, que é, entre outras muitas atribuições, professor do Centro Universitário Bauru, membro do Ministério Público Federal e livre docente em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Então, querido amigo Walter, seus 15 minutos. Obrigado. Uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui. Queria assim, reconhecer e elogiar a extrema representatividade dessa mesa e também o curto comprimento do fio do microfone, que faz com que a gente acabe se integrando cada vez mais, fique bem pertinho uns dos outros. Quero também reconhecer na presidência da mesa a importância pedagógica das suas palavras, das suas lições nesse tempo todo, que fazem que hoje a gente possa, enfim, falar em uma certa comemoração de 50 anos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Acho que sim, por uma razão honorífica, eu diria que eu não me sinto sob sua presidência, mas sob sua monarquia. É muito elegante de chamar de velho. Nos associarmos nessa boa fase da idade. Percebendo o que o Supremo Tribunal Federal tem feito com a Convenção Americana, o prognóstico não é um prognóstico tão negativo assim, porque de um primeiro momento em que a Convenção era desconhecida e de um segundo momento em que as referências eram mais ou menos insignificantes, cosméticas, a gente chega no momento em que a Convenção, o sistema interamericano, a jurisprudência de afirmação da Corte, por exemplo, passam a fazer parte dos fundamentos, das razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho chamado de uma incorporação do argumento convencional. Definitivamente o Supremo Tribunal Federal adota esse argumento. Todo mundo aqui fez citações de casos emblemáticos. Eu mencionaria, por exemplo, a proibição de prisão civil do depositário infiel, que foi paradigmática no ano de 2008. Eu mencionaria mais recentemente uma das mais surpreendentes decisões de uma corte constitucional na história do planeta, que foi a criminalização da homotransfobia, uma decisão do ano de 2019, no qual, uma decisão da qual que nós festejamos e uma discussão da qual nós participamos intensamente. Mas eu queria fazer referência também à importantíssima decisão do ano 2009 sobre a inexigibilidade do diploma de jornalista. Quando o sistema brasileiro já estava entorpecido, imaginando que essa exigência formal do diploma de curso superior fosse normalizada, enfim, um jovem imberbe, professor e procurador da República, resolveu resgatar isso, sempre com a gramática da Convenção Americana, conseguiu de forma surpreendente reverter o quadro jurídico, que é o nosso colega e professor André de Carvalho Ramos. Fica aqui o meu reconhecimento, primos inter partes, e também o meu agradecimento por poder estar participando aqui dessa fala. Mas isso é um pouco chavão, que o Supremo Tribunal Federal tem, enfim, incorporado o argumento do direito internacional. O interessante é observar como a Convenção e a jurisprudência que a Corte faz da Convenção podem funcionar como uma instância crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostrando eventuais desacordos, eventuais divergências e eventuais equívocos do Supremo Tribunal Federal, se o paradigma for a Convenção Americana. O caso também aqui já referido, primeiro deles, é o caso Gomes, Lund e outros, né, que colocou o Supremo Tribunal Federal, para dizer o mínimo, numa situação de desconforto
e nós discutíamos aqui a questão da justiça da transição. O caso que a Fabiana explorou tão bem, o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, também é um caso de reflexão crítica a respeito dos acertos e desacertos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a ligação que nós poderíamos fazer aqui foi com a ação direta de inconstitucionalidade 5209, em que o Supremo Tribunal Federal analisava a questão da lista de empregadores de trabalho escravo. Enfim, o Supremo Tribunal Federal acabou, por razões inclusive de procedimento, entendendo que não havia aqui uma inconstitucionalidade e tensionou as decisões, a decisão da Corte Interamericana, que, digamos assim, apontava para a absoluta valia e utilidade desse tipo de declaração. Um outro caso, o caso do povo indígena Chucuru e seus membros contra o Brasil, julgado em 2018, permitiria aqui um diálogo com algumas decisões interessantes do Supremo Tribunal Federal, como a famosa petição 3388, que é o caso Raposa Serra do Sol, mas também com a já referida ação direta de inconstitucionalidade 3239, que falava da regularização das terras ocupadas pelos quilombolas. Aqui, as noções apressadas do Supremo Tribunal Federal em relação à tradicionalidade, a resistência em relação à propriedade coletiva, a inconsistência do marco temporal, como se a Constituição de 88 tivesse alguma relevância, enfim, todas essas considerações do Supremo Tribunal Federal podem sofrer uma revisão crítica à luz da jurisprudência que afirma a Convenção Americana. Isso eu acho mais interessante, né? Mais interessante verificar como a gente tem aqui um espaço de reflexão sobre eventuais desacertos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por isso essa questão da instância crítica que a Convenção pode representar com relação a todo o nosso labor jurídico. Agora, num momento mais simpático, de um pouco mais de convergência, nós poderíamos dizer que a Convenção fez vicejar uma jurisprudência afirmativa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de afirmação daquilo que Ferrajoli chama de o direito dos mais fracos, um olhar carinhoso para com a vulnerabilidade. E nesse ponto há uma certa correspondência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a questão dos direitos indígenas, a partir do caso Mayarna Sumus Avanitini, julgado em 2001, que pode ter relação com a já referida decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol. Por exemplo, quando a Convenção Americana suscita com que a Corte afirme os direitos das crianças e também dos estrangeiros, como no caso das crianças de ascendência haitiana nascidas na República Dominicana, caso das crianças Ian e Bósico versus República Dominicana, julgado em 2005. Nós poderíamos fazer aqui um contraponto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, a vulnerabilidade das crianças reconhecida tanto no âmbito americano, interamericano, como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O caso dramático das pessoas com deficiência, que no âmbito da Convenção e da Corte receberam afirmação pelo caso Ximenes Lopes, que foi tão bem historiado e narrado aqui, e outros casos também, como o caso Furlan e familiares. O contraponto poderia ser feito, por exemplo, com a belíssima decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que as escolas particulares de ensino não podem cobrar mensalidade diferenciada quando matricularem pessoas, crianças com deficiência. No caso da afirmação dos direitos das mulheres, a Corte tem o caso Gonzalez e outras versus México, por exemplo, o famoso caso do Campo Algodoeiro, julgado em 2009. A referência pode ser feita às decisões do Supremo Tribunal Federal de declaração de constitucionalidade, de afirmação de constitucionalidade de dispositivos da Lei Maria da Penha. E com relação à identidade e orientação sexual, a Corte tem o caso, por exemplo, o caso Atala Rifo, que curiosamente envolve uma união homoafetiva de uma mulher que é juíza, né? Um caso muito interessante para os cultores do direito, e que pode ter paralelos com as decisões de afirmação da homoafetividade do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a DPF 132 e a DI 4277. Então, num primeiro momento de divergências
a Convenção Americana oferece uma instância crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas quando nós verificamos o olhar atento às vulnerabilidades, há um momento de convergência da Convenção e da jurisprudência da Corte com relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu me inspiraria talvez numa consideração do professor Peter Heberle, que é considerado por alguns o príncipe dos constitucionalistas vivos na Europa. O professor Peter Heberle, por ocasião dos 200 anos da Revolução Francesa e da Declaração, ele diz assim: mas houve coisas que a Declaração não disse e que também precisam, nesse momento de festejo, serem referidas. Pois há coisas que o Supremo Tribunal Federal diz e que talvez na Convenção ainda não estejam suficientemente afirmados e nem na jurisprudência que se segue da Corte. E eu me refiro aqui à questão dos direitos sociais. Os direitos sociais não recebem a devida autonomia e nem a devida afirmação no âmbito da Convenção. Há lá o artigo 26, se eu bem me lembro, que acaba sendo referido 2 ou 3 vezes mais, depois abandonado. E aqui não, aqui o Supremo Tribunal Federal vem nesses últimos anos com uma construtiva, interessante jurisprudência de afirmação no campo da saúde, dispensação de remédios, no campo das creches, no campo da educação, no campo dos presídios, das condições materiais dos presídios, estado de coisas inconstitucional a que se referiu o ministro Lewandowski. Por exemplo, no caso 5 aposentados versus Peru, 2003, se discutiu de forma muito interessante a questão da previdência social da aposentadoria, mas o argumento jurídico foi de violação ao direito de propriedade. Então, sempre essa necessária bengala dos direitos civis e políticos na afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais. No caso da comunidade indígena Chacmocose contra o Paraguai, julgado em 2010, também se utilizou basicamente o argumento do direito de propriedade, reconhecimento da territorialidade das comunidades indígenas, mas aqui a Corte, mencionando a Convenção, acaba falando claramente do fornecimento de água potável, de atendimento médico e psicossocial, da entrega de alimentos adequados, do acesso à educação básica, da construção de um saneamento básico, ou seja, devagarinho nós vamos descortinando também a afirmação dos direitos sociais. Era o diálogo que eu imaginava poder estabelecer entre a jurisprudência do Supremo e esse momento tão interessante dos 50 anos da Declaração. Agradeço a atenção. Muito obrigado.